As selvas te deram na noite teus ritmos bárbaros, e os negros trouxeram de longe reservas de pranto. Os brancos falaram de amor em suas canções, e dessa mistura de vozes nasceu o teu canto. Assim começa Canta Brasil, de Alcir Pires, Vermelho e Davi Nasser. Índios, negros, brancos e os japoneses. Cadê? Para fazer essa reparação histórica, eu vou convidar aqui um representante desses nipônicos que ajudaram a construir o Brasil, um deputado federal que se apresenta no Twitter como aquele japonês do MBL. Kim Kataguiri, seja bem-vindo ao Provocações. Muito obrigado. Fico feliz de saber que você, numa ação afirmativa, me trouxe aqui pelo programa de cotas. Mas aqui é sempre afirmativo até a hora de começarem as provocações, Kim. Entendi. Tá certo? Aliás, você que é uma das estrelas, né, dessa nova direita, eu fiquei olhando aqui a sua pesquisa e vi que você é filho de uma dona de casa e um metalúrgico, estudou no ABC. O seu pai era eleitor do Lula? O meu pai, você acredita que eu não sei de quem ele era eleitor porque não se falava em política em casa? Juro, juro. Não se falava em quem se votava, presidente, deputado, nada. Essa era uma casa japonesa mesmo, hein? Não, pior que não, acho que era uma casa brasileira. O pessoal começou a falar hoje em dia, né? Em quem vota, em quem não vota, a brigar, né? Por causa de política. Mas antes, brasileiro médio é... Na família não partiu nenhuma inspiração política para você? Zero, zero. Que coisa curiosa. Da onde que veio, então, esse bichinho que te picou? Foi espontâneo. Teve uma aula de... Eu, com 14 anos de idade, eu saí de casa porque eu passei no vestibulinho da Unicamp para fazer colégio técnico, né? Eu queria ser programador, aí fui fazer colégio técnico em processamento de dados. E aí, no último ano, meu professor de História começou um debate sobre Bolsa Família, e eu me interessei e dei um Google sobre Bolsa Família e caí em sites liberais, no Instituto Mises, no Instituto Liberal, e acabei lendo e me interessando pelo assunto e foi, acaso. Você apoiou e ajudou bastante nos protestos contra a Dilma, né? Depois, em 2016, você foi contra os estudantes que ocuparam as escolas, os secundaristas. Por que só pode protestar com causas que você acredita aqui? O problema não era a causa, nesse caso específico. O problema era a forma. Uma coisa é eu fazer uma manifestação de sábado ou de domingo que não vai atrapalhar praticamente ninguém e por uma causa legítima A ou B. Isso não vou entrar no mérito da causa. Outra coisa é eu tirar o direito dos outros, impedindo que as pessoas estudem ou que trabalhem. Mas você está defendendo, então, um protesto que não atrapalhe ninguém? Não, que não prive ninguém de direitos. Você pode atrapalhar, mas uma coisa é privar o direito de ir à escola. Por exemplo, a manifestação de sábado e de domingo, querendo ou não, atrapalha, gera certo transtorno para quem queria transitar ali. Mas eu não estou impedindo ninguém. O impeachment da Dilma serviu para quê? Serviu, primeiro, para punir o presidente da República que cometeu crime de responsabilidade, né? E isso eu acho muito importante ressaltar, porque praticamente no debate público, o crime que a Dilma cometeu é visto como uma coisa residual, né? É visto como uma coisa, não, é um negócio lá só. Todo mundo faz. É né? uma desculpa, todo mundo, e não é verdade. E segundo, que a gente estava indo para o buraco. Agora, voltou, nós não estamos mais numa recessão? Não, a gente ainda está numa recessão, né? A gente ainda está. Agora, parou de piorar. O Kim, apesar de você ser muito jovem, você já é um político muito bem votado, deputado federal, e é fundador de uma instituição, do MBL, que é uma instituição que já é muito falada por aí. Vamos falar um pouco do MBL? É Movimento Brasil Livre, não é isso? Isso. É livre do quê? Mas não precisa estar livre de alguma coisa, você não precisa de um objeto direto logo depois dessa palavra, porque livre por si só já tem uma definição. Já é suficiente? Já é suficiente. Por que, não por precisa exemplo... se livrar de algo, você não precisa ter um alvo. Mas o Você MBL, defende por a sua exemplo, liberdade. já censurou exposições de arte. Esse livre dele fica de graça, então? O MBL nunca censurou a exposição de arte. A exposição no Rio Grande do Sul. Isso é importante ressaltar. E é bom a gente lembrar que naquela exposição tinha Volpe, Portinari. E é bom que você levante esse assunto para esclarecer, porque essa foi a percepção que a imprensa, no geral, passou.
Por que vocês fizeram O isso? que é que o MBL fez na prática? O MBL, via redes sociais, promoveu o boicote a uma exposição que estava utilizando dinheiro público, porque nós acreditamos que não deveria utilizar dinheiro público. Boicote aí na porta e impedir as pessoas Nós não de entrarem? fomos. Esse é o ponto. Esse é o ponto da mentira. Mas tem vídeos, né? Mas não é mesmo do MBL. Ah, não? Não. O Frota não é do MBL? Não, jamais. O Frota? Não, você tá Meu louco? Deus, ele nos enganou? Ou se enganou. Mas parece que ele, inclusive, é o cara que é o dono dessa sigla. Não é. Inclusive, ele já desistiu, inclusive porque perdeu na justiça. Ah, então vocês disputaram na justiça. Sim, porque ele então quis ele entrar... tem a ver com o MBL. Não, ele quis ter a ver com o MBL e não conseguiu. Quis ter a ver, e agora foi pro PSDB. É confusa essa história do MBL. Mas é bom hein? esclarecer. Ninguém fisicamente do MBL foi fazer protesto ou foi impedir ninguém de estar lá na exposição. Nosso ponto de vista, quer fazer a sua exposição de arte? Faça com o seu dinheiro. Tanto que duas outras... O seu dinheiro é de quem, o dinheiro? Privado. Duas outras Mas a exposições... exposição era num banco privado. Era, mas com dinheiro de renúncia fiscal. Mas vocês são público. contra Somos contra. a arte Não. ser patrocinada com renúncia fiscal? Somos. Então vamos lá, existe uma guerra cultural no Brasil? Guerra cultural? Ah, eu não vejo. Esse é um vídeo curto, só para falar sobre o canal, apresentar um pouquinho do canal, falar o que eu defendo, o que eu penso, o que eu acho, qual é a minha opinião. Em primeiro lugar, eu defendo o machismo, porque ser homem não é errado. Criança viada, travesti da lambada, que é praticamente, isso aqui é praticamente prostituição infantil. Nem mesmo um travesti vai concordar com essa imagem aqui. Nem mesmo um travesti vai pegar e vai dizer que ser travesti é uma coisa boa para uma criança. Existe uma perseguição à cultura, porque hoje se fala em cultura ou lei Rouanet, é quase como se você fosse um criminoso. O artista é um criminoso. E há muito pouca transparência sobre quanto que vai de dinheiro para a Lei Rouanet. O dia que descobrirem que é dinheiro de bala, comparado com as grandes bobagens que são feitas no acho que Brasil. o primeiro ponto é o que você colocou, a gente precisa dar transparência. É. Né? O fato de não ser transparente já traz desconfiança, né? Tudo que as pessoas não conhecem tem medo e tende a não gostar. Isso. Né? Então... O preconceito nasce daí. Entra aí num ponto. Eu, pessoalmente, da estrutura que eu conheço e do que eu estudei da legislação, sou contra, não acho que é legítimo governante nenhum, acho autoritário, inclusive, o Estado definir o que é, o que não é arte e para onde vai e para onde não vai dinheiro do que ele, Estado, considera ou não considera arte. Esse é um ponto. Vamos falar de outras coisas que ainda não são muito claras sobre o MBL. Né? O Facebook tirou 200 páginas de fake news, algumas eram do MBL. Por quê? O Facebook errou. Ah, não eram fake news? Não espalhava fake news, tanto que voltou atrás na decisão, inclusive se desculpando. Mas tem uma, pelo menos, que eu acompanhei, que quando a Marielle Franco foi assassinada, uma notícia falsa, baseada numa notícia falsa, sobre a Marielle ter relações, né, com traficantes e tal, que o MBL compartilhou essa notícia. Por quê? O MBL fez o que todo outro veículo de imprensa fez. Pegou, aliás, fez até mais profissionalmente, porque foi uma fala de uma desembargadora para Mônica Bergamo. Uma fala com falhas. Com falhas, perfeito. Mas que a fala, evidentemente, é fato, né? O que ela falou é fato, né? Não o que ela falou, mas que ela falou é fato. Ela falou aquilo. Ela falou uma bobagem e vocês compartilharam. Foi publicado pela Folha de São Paulo. Nós colocamos como, segundo Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, desembargadora X disse Y. Replicar é uma responsabilidade, né, Kim? Mas por que nenhum veículo de comunicação se desculpou só o MBL? Não, eu sei, mas não vamos botar a culpa em quem... Vocês têm culpa ou não têm no cartório? Não, nesse ponto, Sim primeiro, ou não? quem tem culpa, primeiro. Quem tem culpa... Ninguém gosta de assumir isso. Calma, quem tem culpa, inicialmente, é a Folha de São Paulo por ter publicado. Bom, e quem compartilhou Segundo, o erro? nós temos culpa de ter compartilhado o erro. Que Sim. bom, era Segundo, só isso nós que eu temos queria ouvir. Kim, por que nós estamos com tanta dificuldade de diálogo hoje no país? Eu vi uma cena onde a filósofa Márcia Tiburi, ela abandonou um programa de rádio quando soube que você
estaria lá com ela e disse: não converse com pessoas indecentes e perigosas. Você é indecente? Não sou indecente, muito menos perigoso, viu, Tassi? Inclusive, se se sentir ameaçado, por favor, pode falar que sou um japonês completamente inofensivo. Aqui a gente adora pessoas indecentes e perigosas. Não, pode ter certeza que você vai sair ileso. Aliás, eu posso sair ferido. Mas eu acho que teve um erro. Primeiro, teve uma espetacularização da política, uma polarização. Eu acho que o MBL teve parte desse erro, né? De polarizar o debate. Você vai reconhecer mais um erro debate. do MBL aqui? Mas esse é o mais profundo de todos. Eu acho que... 2 pontos. Primeiro, eu acho que o MBL misturou quem era de esquerda e tinha participado do governo petista e cometido crime, roubado dinheiro, que era mal intencionado, com quem só era de esquerda. Acabou misturando e vinculando, de certa maneira, ideologia a caráter. E isso acho que superficializou o debate e fez com que a gente cometesse injustiças. Fez com que a gente considerasse inimigo quem simplesmente discordasse da gente. Daqui a pouco eu vou convencer o Kim que eles não podem censurar obras de arte. Mas no próximo bloco, nós vamos falar de um lugar estranho com gente esquisita, o Congresso Nacional. Participa aí com a hashtag Provoca. Vamos supor que você fosse um idiota. E vamos supor que você fosse um deputado. Não, espera, eu estou me repetindo. É uma tirada maldosa do escritor norte-americano Mark Twain. É claro que eu não acho que todos os parlamentares são idiotas. Apesar que às vezes a gente fica vendo ali a TV Câmara e ficamos em dúvida disso. Mas, Kim, se o Congresso, eu fico pensando, se o Congresso é o conjunto de homens e mulheres que representam o povo, nós estamos muito mal, você não acha? Olha, diz 2 frases maravilhosas de Churchill, né? Uma é, você quer um argumento forte contra a democracia? Você quer o melhor argumento contra a democracia? Conversa com o eleitor. Segundo democracia é o pior sistema de todos, com exceção de todos os outros, né? Todos que nós já tentamos. Então, eu acho que a vantagem é que nenhum governo ruim fica para sempre, a desvantagem é que nenhum governo bom fica para sempre, mas o ponto positivo dessa vantagem e desvantagem é que geralmente a gente tem mais governos ruins do que bons. Então, eles ficam caindo. O Tiririca, né, quando ele entrou para a política, ele dizia aquilo que ele não sabia o que um deputado fazia, mas ia descobrir. Isso. Você já descobriu? Descobri o que o deputado faz e descobri que depende do deputado. As pessoas em casa e muita gente tem uma frase que, aliás, eu discordo totalmente, que é assim: o deputado só trabalha de terça a quinta. Isso está muito errado no Brasil, né? De achar que quando vocês estão lá, vocês estão trabalhando. Porque não é verdade? Porque não quer dizer que está trabalhando. E também, para fazer justiça, quando vocês não estão lá, não quer dizer que não estão. Exatamente. Não é? Perfeito. Né? Concorda comigo? Esse é um primeiro preconceito meu que, quando eu entrei lá, já caiu de cara, assim, de que deputado não trabalha. Cheguei lá, vi que é justamente o oposto. O deputado trabalha e trabalha muito, e esse é um dos problemas do Brasil. O deputado trabalhar. Muito. Deveria trabalhar menos. Deveria trabalhar, porque, assim, o Congresso é muito sequestrado por corporações. Os 82% da população brasileira que recebe até 2 salários mínimos não tem tempo de ir para o Congresso Nacional fazer lobby. E não são representados. Não são organizados e, por não serem organizados, não são representados. Mas o nome disso é lobby. Nos Estados Unidos se fala muito abertamente sobre isso, e essa palavra lobby, inclusive, é que eles se falavam nos lobbies dos hotéis, né? Só que nos Estados Unidos se fala disso com a transparência. Aqui, quando você fala lobby, parece que você está falando de um crime. Isso, de uma certa maneira, é se fazer representar, não é? Não, eu concordo. Eu acho que a gente tinha que regulamentar o lobby. Né? Não vejo problema nenhum, acho legítimo. Acho que, inclusive, é muito melhor que eu tenha uma obrigação que eu não tenho hoje, de mostrar minha agenda, falar com quem eu falei, sobre o que eu falei, transparente para todo mundo,
do que eu fazer a mesma coisa, só que sem estar transparente. Porque você colocou o lobby. Lobby existe, sempre vai existir. Sempre você vai ter determinado grupo de interesse defendendo seu interesse dentro da Câmara. E não estou falando de interesse, propina, desviar dinheiro. Não, o cara defende lei A ou lei B, que vai ser bom ou ruim para determinado setor. Isso precisa ser transparente. O eleitor precisa saber, bom, quem é que está financiando esse cara? Quem conversa com esse cara? Ponto. Eu já sei que esse cara defende. Esse cara ganhou 2 milhões da indústria de açúcar. Eu já sei o que ele defende, o interesse da indústria de açúcar. E é legítimo que defenda. E por que não é transparente? Primeiro, porque você tem esse preconceito contra a própria palavra em si, né? Lobby, você já pensa no negócio de corrupção, o cara saindo com uma maleta cheia de dólar, né? E o segundo ponto é que eu acho que o nosso sistema eleitoral também não contribui para isso, né? Porque você não sabe quem você elege. Né? A parte minoritária dos deputados se elege com os próprios votos. A maior parte vai na coligação. Aliás, meu partido até esse dado momento. Esse partido não é do governo, esse partido não é do Bolsonaro. Esse partido só quer dinheiro. E se dane o povo brasileiro. Só quer dinheiro. Partido pequeno, nanico. Deputado Kim Kataguiri, diga se vota sim ou não. Legalização da maconha. Sim. Tá vendo? Agora, nos moldes do Colorado, não do Uruguai. Porque o Uruguai criou um monte de agência reguladora, centralizou a produção e a fiscalização modo em si. Colorado. E manteve o tráfico ativo. O tráfico acabou no Uruguai? Não acabou. Vou anotar aqui, deputado. Tem que desregulamentar. Não adianta eu criar uma maconha ao braço também, que aí vai ficar pior ainda. Descriminalização de todas as drogas. Contra. Legalização do aborto. Contra. Não, eu sou a favor da legislação atual. Privatização da Petrobras. Mas 1000% a favor. Sim. E abertura de mercado também. Não adianta só privatizar, tem que quebrar o monopólio. Expansão do Bolsa Família. Expansão? Em que moldes? 13º. É favorável. Impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Contra, né? Precisa de base jurídica para isso. Cassação do deputado Aécio Neves. Cassação do deputado Aécio Neves? Olha, aí é difícil, porque juridicamente, por enquanto, você não tem elemento para caçar, né? Mas aí fica parecendo que eu estou defendendo o Aécio. Mas, para mim, era expulso do PSDB, expulso da vida pública, mas precisa passar pelo devido processo legal. Se for a plenário, eu voto sim. Doeu, deputado? Foi fácil. Foi, mas não é porque foi fácil que significa que vai ser bom para o debate público, tá? Não, E é justamente esse o problema. Diga. É esse o problema. Diga qual é o problema. O problema é isso, foi fácil ou se não foi fácil? O mais fácil é eu vir aqui e jogar para a plateia. Não, Mas isso não é o melhor para o debate público, tá? Veja bem, o que é bom para o debate público é transparência. Com profundidade. Não adianta nada ser transparente e você ser superficial, como ali a tensão da água em cima do Mas copo. aqui você fique à vontade para nadar na profundidade que você quiser. Eu não fico à vontade porque o tempo da televisão é limitado, você sabe disso, Tassi. O boato de que você é racista, homofóbico, sem intolerante. Por quê? Por quê? Porque aqui, ó, tem um negro, tem um japonês seminegro, tem um gaúcho aqui também, o Marcel, e tem um transexual. Aí, ó, candidato da tolerância. Você se sente responsável pela eleição do Bolsonaro? Responsável, não. Acho que seria pretensão demais ser responsável. Acho que tive uma pequena parte, mas não responsável. E hoje você se sente, assim, um pouco que você não daria tanta força para essa eleição? Eu daria porque foi voto útil, né? Não daria por causa dele, mas daria por causa do Haddad. Ou seja, ele anda fazendo coisas que ele não precisava ter feito. Muito. Por exemplo? Bolsonaro, se ele quisesse, teria aprovado a reforma previdenciária em março, levando direto ao plenário a que já estava pronta do secretário Marcelo Caetano no governo passado. Já tinha aprovado a reforma tributária, estava nadando em popularidade. Ele só não está porque ele entra em intriga política desnecessariamente. Felizmente, mais recentemente, acho que ele confiscou o Twitter dos filhos. Mas aí ele tomou o lugar dos filhos. E entrar em briga. Para que falar de Golden Shower? Para que ter um discurso agressivo para fazer parecer para o mundo que a gente está destruindo a Amazônia? Quando a gente não está, e você não precisa entrar nessa dividida. Ou seja, ele está muito com conversa de comadres no seu telefone. É que a comadre, quando conversa entre si, só causa dano para o bairro, né? O presidente da República causa para o país inteiro.
Dante Denner, qual a sensação de ser chamado de comunista por criticar o Bolsonaro e ser vítima da própria falácia? Olha, para ser bem sincero, nesse ponto eu só dei risada. Porque, assim, é muito patético me chamar de comunista. Assim. É muito fora da realidade. Você se reconheceu você fazendo a mesma coisa com outras pessoas? Acho que não. É que comunista é muito exagero, né? Mas eu cheguei a ter métodos semelhantes, sim. Métodos semelhantes. Na época do que eu te falei, de confundir esquerda criminosa com efetivamente só a esquerda, que só discorda de você, mas é bem intencionado. Essa radicalização de discurso pode ser curada de que jeito, Kim? Você que é um homem experiente, com essa idade toda, como resolver esses líquidos que deixam as pessoas totalmente alucinadas falando loucura? Eu não sei. Eu sou vítima do processo e do fenômeno, Tass. Eu só sou um peãozinho. Como sair dessa adolescência? Eu só sou um peãozinho. Eu não tive adolescência, tá? Eu passei direto. Esse é meu problema, eu passei direto pra vida adulta. Será que você ainda não percebeu que você ainda está nela? Pode ser também. Pode ser. Nós vamos saber disso no nosso próximo bloco, porque eu e o Kim Kataguiri vamos voltar as nossas antenas para o futuro, ver se estamos ainda na adolescência ou se o Brasil é um país que vai sair da adolescência e finalmente chegar no futuro. Participe com o hashtag Provoca. Aqui jaz um século onde se acreditou que estar à esquerda ou à direita eram questões centrais. É o mineiro Afonso Romano de Santana que escreveu esse poema como epitáfio do século XX. O Kim, o século XXI já está quase nos seus 20%, né? E estar à esquerda e à direita ainda é tratado como uma questão central. Por quê? Profunda essa questão, hein? Não é? Eu precisaria fazer uma análise sociológica bastante ampla. Mas, assim, no primeiro ponto, indo para a questão prática, eu acho que, antes de qualquer coisa, a nomenclatura, os espectros esquerda e direita continuam existindo, devem continuar existindo e são saudáveis para o debate. Eu acho que o problema é você superficializar isso e vender ideologia como se fosse caixa de bombom. Então, peraí, então eu critiquei o Bolsonaro. Se eu critiquei o Bolsonaro, então eu sou a favor do aborto, da legalização de todas as drogas, da estatização da Petrobras e da Vale e... Tá faltando nuance. Não gosto do Temer. Tá faltando complexidade. Isso. Né? Precisa ter uma visão, primeiro, de que esquerda e direita não é uma torcida. E não pode ser torcida. Porque daí começa a ficar perigoso. É a visão de mundo, de forma, de como a gente chega naquele objetivo comum, que é ter um país bom para todo mundo. E quando que nós vamos sair dessa torcida aí? Quando que a gente vai passar para o século... Sair do 20, pelo menos, ou vamos voltar para o 18 e 19? É difícil, porque você teve... A internet fez com que a democracia tivesse uma base de opiniões mais ampla, né? Com que mais pessoas falassem, com que mais pessoas opinassem, com que mais pessoas tivessem relevância no debate público. O que fez com que a democracia se tornasse uma coisa menos aristocrática, menos de elite, né? Como sempre foi. Quem debatia política, quem era rico e tinha dinheiro para comprar jornal, né? E tinha tempo e tinha saco para ler jornal. Hoje não, todo mundo. Um cara fala de futebol, o cara fala de política. Coisa boa, mais gente participando, é mais democrático. Coisa ruim, superficializou o debate, porque não é todo mundo que tem tempo para ficar se aprofundando. Como que nós vamos sair dessa encruzilhada? Para mim, aí essa é a grande... Ainda não sabemos. É a pergunta de $1 milhão. Ai, precisamos avançar nela. Eu renuncio meu mandato se me mostrarem um artigo que diz: o trabalhador é obrigado a trabalhar aos domingos. E ainda me filio ao Partido dos Trabalhadores, deputado Quinalha. César Fernandes, o MBL vai virar partido ou apenas se infiltrar nos partidos? A longo prazo, acho que pode se tornar um partido político, sim. A curto, a gente está focado em municipalizar o movimento. Com esse nome? Não, acho que não. Outro nome, porque o nome parece que é do Alexandre Frota. Não é do Alexandre Frota. Não. Pô, tá, já te falei isso. Não é mesmo? Não é. O Kim, você tem um mandato até 2022. E depois? O que vai acontecer? A única coisa que eu tenho de certeza é que eu quero
ser pós-doutor em Direito Constitucional e você dá aulas. O resto não tem. Você não tem nenhum interesse no poder mais Não, adiante? eu pessoalmente, para mim, o que seria um ápice da carreira política seria a presidência da Câmara, né? Eu gosto muito do poder legislativo. Né? E você já percebeu o que você vai ter que fazer para conseguir isso? Depende muito da Quais são os legislatura. desafios? Depende muito do momento e da legislatura, né? Não é uma coisa, não é uma fórmula definida, né? Existe uma composição que envolve, inclusive, sorte, acaso, e envolve as suas relações partidárias, e envolve as suas relações interpartidárias. Então, não tem receita de bolo. Que país que você quer deixar para as próximas gerações? Um país desenvolvido, que senta de igual para igual com as potências mundiais, negocia de igual para igual e que você tem um piso de oportunidade em que não é possível descer desse piso, em que todo mundo tem um piso mínimo de educação e de oportunidade para empreender e de se educar, caso queira. Quem quer se desenvolve, quem não quer continua naquele piso. Agora, tem muita gente que diz isso. O que você vai fazer de diferente? O que eu vou fazer de diferente? Bom, o que eu faço hoje é discutir política pública, independentemente da visão do meu interlocutor, buscar consenso e aprovar esse consenso. Mesmo que ele seja do PSOL? Mesmo que ele seja do PSOL, Ou que ele seja o Alexandre Frota? ou que ele seja Alexandre Frota, não interessa. E é uma coisa que eu costumo dizer, né? Às vezes o pessoal, mas o Lula defende isso, então isso é ruim. Eu falei, então você vai começar a flutuar se o Lula falar que a lei da gravidade não existe? Olha, Kim Kataguiri, eu não sei se já te avisaram que eu serei candidato a presidente em 2038, né? Tem tempo ainda, mas você está preparado para me enfrentar nos debates? Mas eu não vou ser candidato. Essa é a principal arma de um oponente. Dizer que não vai ser meu oponente. Claro. Eu só digo quando eu tiver que apanhar mesmo, até lá eu seguro. Ô Kim, só nos resta fazer uma coisa. Você que é um especialista em internet, Eu não sou especialista em nada. neste programa tem uma coisa que é inevitável. A morte e os impostos. Não. Gostaram ali. É uma pergunta, Kim. Quero saber, deputado, o que é a vida? Ninguém sabe, né? Não sou eu que vou saber. Ainda mais novo assim. E ainda mais pensando tanto na realidade quanto eu penso. E pouco nas grandes teorias da humanidade. Ô Kim, eu vou te dar uma segunda chance. Não adianta. Você vive na realidade. Eu vivo na realidade. O que é a vida? Não adianta dar uma segunda chance pro jovem, Taz. Que, como diria Nelson Rodrigues, você é jovem, você quer um conselho? Envelhece. É o que eu estou tentando fazer. Antes que você se vá, Kim, nós temos que fazer uma coisa muito importante. Tuitar. Tirar uma selfie. Kim, obrigado mesmo, cara. Não, Obrigado por ter vindo ao... Gostou? Gostei, muito bom. E vocês aí, ficaram com mais dúvidas sobre a política? Tirando o Taz me enquadrando toda hora, eu gostei. Valeu, obrigado, boa sorte. Obrigado. Até 2038, deputado. Deus me livre. Valeu.